Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, creio na Tua presença aqui comigo ao iniciar este momento de oração. Eu espero em Ti, Senhor. Eu sei que Tu sempre cuidas de mim. Quero que este tempo, na Tua presença, seja um sinal do meu amor por Ti. Procuro apenas agradar-Te, sem desejar para mim nenhuma consolação espiritual. Senhor, ajuda-me a reconhecer Sua grandeza com minhas palavras e ações. Hoje é dia 14 de agosto, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, e o Evangelho é Mateus 17, 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus extraindo de Pedro a admissão de que os cobradores do imposto do templo não o consideravam o Filho de Deus e que não consideravam o templo a casa do Pai. Eles, portanto, pensaram que ele estava sujeito ao imposto. Com efeito, ao obrigá-lo a pagar o imposto, davam a entender que o consideravam um súdito ou mesmo um estrangeiro. Juntamente com a predição de Jesus sobre a sua paixão, a cena também remonta o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 10 a 11, quando o Evangelho de João diz: Ele estava no mundo e o mundo veio a existir por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Com essa passagem nós vemos, mais uma vez, Jesus não sendo reconhecido como Filho de Deus. Simplesmente mais uma pessoa e que deve pagar os seus impostos ao templo. Isso partiu o coração de Cristo, porque, mais uma vez, Jesus não é acolhido e sentiu não ser bem-vindo entre aqueles que ele veio para salvar. Isso nos faz pensar quantas vezes nós deixamos Cristo sozinho nas nossas igrejas, nas nossas capelas, sem ninguém para visitá-lo ou mesmo reconhecer a sua presença ali naquele lugar. Ou tantas vezes que nós temos a oportunidade de rezar, de nos colocar na presença do Cristo e deixamos de fazer. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que não o reconheceram, nós mesmo o reconhecendo, tendo tantas oportunidades para estar com Ele e não estamos. Isso também deixa o coração de Cristo partido. Hoje, nós vemos com muita frequência Jesus Cristo sendo recusado por tantas pessoas, por tantos lugares na nossa sociedade, e inclusive pessoas que teriam uma influência significativa na cultura. Ao invés de levarem o Cristo, falarem de uma cultura cristã, de uma cultura que marca com a sabedoria de Cristo todas as dimensões da nossa vida, muitos querem, inclusive, retirar a presença de Cristo e levar as pessoas cada vez mais a recusarem a presença de Cristo. Nós temos um mundo que tem a sua política, tem a sua ciência,
tem as artes, tem os negócios, a própria medicina. Então pense que cada uma dessas áreas do nosso mundo, se todas elas, se todos os profissionais, se todas as pessoas que exercem ali uma certa influência, se todas as pessoas fizessem isso com o espírito cristão, como o mundo seria diferente. Porém, o que a gente tem assistido na maioria das vezes é uma mídia ridicularizando a presença de Jesus Cristo. E o pior, quando nós vemos um cristão, quando nós vemos um católico concordando ou mesmo passando para frente aqueles que querem tornar a fé um meio imaturo, um meio infantil ou até ridículo de levar a própria vida. Como seguidores de Cristo, nós devemos conduzir Jesus com uma palavra de vida a todas as atividades humanas, porque um mundo sem Cristo é um mundo que desconhece a sua origem e também não conhece o seu destino. E é um mundo que corre um sério risco de se voltar contra o próprio homem. Quando nós temos uma cultura verdadeiramente marcada pelo Cristo, marcada pelo Evangelho, marcada pelo jeito de ser de Jesus, nós teremos em todos os lugares a cruz de Cristo aparecendo. E não digo a cruz apenas como um instrumento de martírio, do sacrifício, da entrega da vida, mas a cruz que nos lembra o tempo inteiro daquele que deu a vida naquele sinal por cada um de nós. A gente tem assistido cada vez mais as cruzes serem retiradas dos espaços públicos, as cruzes serem retiradas do nosso próprio peito, as cruzes serem retiradas da nossa própria casa, onde às vezes colocamos ali algo para enfeitar a casa, para embelezá-la, e a cruz não é um instrumento, um sinal para que a gente se lembre de Jesus naquele lugar. Aos poucos, a gente precisa retomar isso. Se Jesus não foi ali aceito, reconhecido como um filho de Deus, quantas vezes também perdemos a oportunidade de apresentar Jesus, de tornar Jesus conhecido, de levar a presença verdadeira, real de Jesus ao mundo. Jesus não é apenas uma presença simbólica. Jesus não é apenas uma presença cultural. Jesus não é apenas um pensador da humanidade. Jesus é Deus e assim precisa ser reconhecido por todos. Como cristãos católicos, vamos ser obedientes a Jesus como Pedro foi obediente. Jesus pediu que Pedro pegasse a moeda na boca do peixe, que ele pescasse e pagasse o imposto. Que a gente seja obediente a Jesus, levando o seu amor, principalmente com o nosso testemunho, como foi o caso de São Maximiliano Maria Kolbe, cuja memória nós estamos celebrando hoje. Era um frade franciscano que, nos campos de concentração nazista, entre ele e um pai de família, ele preferiu morrer no lugar do pai de família, porque diante daquela situação ele disse: é preferível que eu morra, porque eu não tenho ninguém que dependa diretamente de mim, e esse pai tem os filhos e tem a esposa que depende dele. É alguém que deu a vida, que soube ali naquele lugar demonstrar o amor dele incondicional por aquele pai de família. Isso é ser cristão. Em qualquer ocasião, demonstrar o nosso profundo amor. Jesus, dá-me coragem para fazer sentir a tua presença no mundo que me rodeia. Não tenha medo de mostrar que minha fé no Senhor é o centro da minha vida e dá sentido a tudo que faço. Deixe-me, Senhor, dar testemunho da alegria que sinto ao viver de acordo com a sua lei em minha vida. Quero propor a você, nesse dia de hoje, para que você encontre um tempo para passar com o Cristo sacramentado, com Jesus no sacrário. O encontre de maneira a dar testemunho em meio às suas ocupações diárias, manifestando a sua fé publicamente. Visite o Santíssimo nesse dia de hoje, faça essa visita e reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.